Amém. Queridos, aos domingos, o Senhor tem nos levado a ministrar uma palavra simples, porém poderosa. Porque a palavra de Deus é assim, é simples, mas é poderosa para salvar as nossas almas. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa para transformar as circunstâncias contrárias que vêm contra nós. A palavra de Deus é poderosa. Às vezes, até as pessoas querem, poxa, deixa eu ver agora que grande revelação que o irmão fulano, o irmão ciclano, que o pastor... Queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós já temos muita palavra. Nós já temos muito entendimento. Mas nós precisamos viver no entendimento que nós temos. Não adianta você ter muita palavra. Você tem, certa vez eu escutei isso de um homem de Deus que já não está, mas já está com o Senhor. E ele falava uma frase muito interessante, que era a seguinte frase: você tem aquilo que você pratica. Você não tem aquilo de Deus, aquilo que você sabe. Você tem de Deus aquilo que você pratica. Vamos falar novamente? Quando você fala, isso entra no teu coração. Eu tenho de Deus, com mais fé, eu tenho de Deus aquilo que eu pratico. Amém? Por exemplo, se você pratica oração em línguas, você tem, todos os dias, você tem uma fé que está se edificando. Amém? Você tem um verdadeiro descanso. Se você não pratica, você tem aquilo que você pratica. Se você pratica a fé em qualquer área, você tem aquilo. Eu pratico fé na área financeira, então você é rico. Né? Você tem a riqueza. Você já é rico, você tem a riqueza. Eu pratico a fé na área da cura, então você tem cura. Amém? Porque você tem da palavra ou da parte de Deus aquilo que você pratica, independente das circunstâncias contrárias. Amém, irmãos? Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, tudo mudou, irmãos. Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, todas as coisas, na plenitude dos tempos, Jesus veio, viveu uma vida perfeita e morreu por nós. Tudo mudou em Cristo. Nessa noite, assim, eu trabalho num hospital, né? Eu trabalho no hospital e ali no hospital nós estamos vivendo momentos de pandemias, né? Verdade? Você liga a televisão e é interessante que a televisão... Irmãos, deixa eu te falar algo. A televisão não está nem aí para você. Quem faz televisão, vou falar a verdade, não está nem aí para você. Muitos que fazem televisão, eles querem dinheiro de uma maneira ou de outra. Impressionante. Às vezes é só um parênteses. Às vezes nós achávamos que no começo da pandemia aquele discurso, fica em casa, é porque estavam cuidando do povo. Nada, filho, não é nada. Estão cuidando de nada. Cada um dos seus próprios interesses. A gente vendo há pouco tempo que o povo saiu, aquele povo, o mesmo povo desesperado, fez força para o povo sair para votar, para o povo sair para... E todo mundo falava o mesmo prognóstico. Olha, logo depois da votação vai começar esse discurso do fique em casa, achando que o ficar em casa é a única alternativa das pessoas serem livres da doença. Mentira. Mentira.
Então, queridos, aí conversando com a minha esposa e a gente veio esse negócio. Aí o povo não sabe o que escutar. Uma hora eles ficam em casa, outra hora vai votar, outra hora... Aí o povo não sabe e fica um povo preso a temores, a medos, porque na realidade os homens querem lucro. Muitos do que aqueles que falam fique em casa fique em casa vendo a minha televisão, dando audiência para mim. E muitos querendo lucros, muito querendo... Amém? Só que nós que temos o Espírito Santo, diz a Bíblia, temos que discernir todas as coisas. Pastor, você está falando o quê? Para a gente aloprar? Não estou falando para você andar na carne. Estou falando para você discernir as coisas no Espírito. Por respeito ao Danilo, eu uso máscara. Eu lavo minhas mãos em gel. Estou falando com o Danilo, estou falando do meu próximo. Porém, a minha confiança não está nem na máscara, nem no álcool em gel, muito menos em qualquer outra situação. A minha certeza está no Senhor Jesus. Meu livramento é o Senhor Jesus. Amém? Estou falando aqui uma pessoa que trabalha no hospital. Uma pessoa que já foi atacado por esse vírus. E nós vemos lá muita gente sendo atacada por esse vírus. Essa semana eu estava vendo muita gente, e é nesse momento que o povo de Deus, que se chama filhos, precisa se levantar e agir em fé, se manifestar. Nessa semana teve uma pessoa lá que trabalha com a gente, que foi contaminada, estava numa situação difícil, rapaz novo, foi contaminado. Por mais que nesse tempo os médicos, eles já entenderam, muitos médicos, é bem diferente do começo, que eles não sabiam muito o que fazer, não tinham muitas coisas, era tudo muito novo. Agora já tem muitas coisas que eles fazem e evitam as pessoas ficarem no estado pior, né? Para as pessoas se recuperarem mais facilmente. Ainda tem pessoas que ficam em estado bem ruim. Infelizmente tem pessoas que falecem, né? Então tem um rapaz bem que trabalha lá e tal, né, que a gente conhece, estava ruim lá no hospital, e nós temos um grupo de oração chamado, eu não sei nem se a Helena vai ver, que é o nosso colega, Formiguinhas de Jesus. Eu quase me neguei a entrar no grupo, mas por amor eu entrei no grupo. Mas é porque a maioria, graças a Deus, são mulheres que oram. E esse rapaz estava... E ali eu trabalhando, e teve um momento que o Espírito Santo falou assim, para, trabalhando, chama a Helena. Aí o Helena, vem cá. Aí saímos da sessão, fomos para debaixo de uma árvore. É agora. O que foi? Vamos fazer uma oração de concordância, dando um basta, sobre a vida desse pessoa. E ali nós gravamos o vídeo, a oração, né? A oração, um grupo que a gente faz parte de oração. Gravamos e mandamos. E estamos firmes na fé. Com certeza, aquele rapaz vai se recuperar totalmente. Precisa de um tempo para o corpo se recuperar. Agora, queridos, as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. E nós precisamos nos levantar. Por que Deus ele falou para Gideão? Nós pregamos semana passada sobre Gideão, e o povo de Israel estavam sendo massacrados por um povo chamado os Amalequitas, que estavam oprimindo o povo de Israel, estavam oprimindo Gideão, de maneira que tudo aquilo que o povo plantava, os Amalequitas vinham e roubavam gados e tudo aquilo, e o povo de Israel foi para as cavernas. Deixa eu falar algo para você, o objetivo do diabo é te colocar dentro de uma caverna emocional,
psicoemocional, sentimental, te colocar dentro da caverna, te tirar de um lugar chamado moradas do Senhor e te colocar dentro de uma caverna. Mas mesmo dentro da caverna, alguma coisa dentro da Gideão não se conformava. E o inconformismo dele era expressado quando ele ia malhar o trigo do lagar, que era o lugar de uva, de pisar as uvas. Ele ia malhar o trigo no lagar. Aquela era uma resposta dele de não conformismo. Qual é a resposta da igreja de não conformismo? Qual é a tua resposta de não se conformar? Ah, pastor, agora eu vou tirar a máscara, eu vou andar sem máscara. Ele fala, não, isso é carne. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. O posicionamento de fé não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E funciona. Se você for agir na tua carne de fora para dentro, não funciona, você vai se decepcionar e ainda vai falar, ai, não dá certo. Como muitos. Mas se você se edificar, se você entender que nós estamos num tempo em que você precisa entrar nas práticas espirituais, ir no maior número possível das reuniões da igreja, amém? Fazer de verdade o Espírito Santo seu melhor amigo. Ouvir o Espírito Santo. Tem momentos, querido, que você tem que fechar os ouvidos para os homens e abrir os ouvidos para Deus. Porque a resposta vem de Deus. Só que não é uma resposta de você ficar ali sentado, vendo televisão, esperando que a resposta vem de Deus. Não. Não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Deixa eu te falar algo, querido. A fé, sabe como é que ela vence? Satanás, ele vem com medos. E ele vai vir sobre muitos com medos. E é um medo tão irracional que essa semana até o BRT, foi essa semana que estava em greve. E eu estava na Barra e voltando da Barra eu vi, cara, ônibus lotados. Lotado. Minha filha vai trabalhar todo dia no trem, precisa ir de trem, metrô, e não está vazio, agradável. Não tem aquela questão de 1,5 metro de distância, 2 metros. Tem, Dodô? 1,5 metro? Nem 30 centímetros. E às vezes, e as pessoas estão por aí, e às vezes Satanás bota na cabeça das pessoas que se elas forem para aí, e as pessoas vão trabalhar, e as pessoas têm que pegar ônibus, vão pegar o ônibus, vão fazer, porque precisam. E se tem um casamentozinho para ir, vai no casamento. Se tem um eventinho social, elas vão no eventinho social cheio. E parece que Satanás coloca na cabeça das pessoas que se virem para a igreja, vai pegar. Que a igreja é o lugar de maior infecção. A igreja é o lugar de maior cura. De maior bênção. De maior força que você tem. Não seja enganado pelo diabo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque não vai melhorar. Ah, pastor, não vai ter vacina? Não estou falando disso. Estou falando daqui para frente, as coisas não vão melhorar. Vai sair o coronavírus, vai vir outra coisa, filho. Se você não se edificar agora, você não vai estar pronto para aquilo que vai acontecer. Até Jesus vir arrebatar a sua igreja, quem disse que vai melhorar? O Senhor vai te proteger, o sangue de Jesus vai estar sobre a minha e sobre a tua vida, à medida que nós exercemos a nossa fé. Mas em termos de mundo, as pessoas estão pensando muito em dinheiro, as pessoas estão matando por poder, por dinheiro, né? As pessoas, as doenças estão ali vindo de uma maneira natural e vindo de uma maneira não natural, sendo produzidas. O homem era capaz, pastor, você está falando que o coronavírus veio? Não, estou falando não. Mas o homem é capaz de produzir uma doença e produzir a cura para ganhar muito dinheiro. As pessoas são ambiciosas, pensam em si. Mas o nosso socorro, como Davi falou, eleva os meus olhos
para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nessa noite eu queria compartilhar rapidamente a palavra com você daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa semana eu reparando toda essa circunstância, e aqui eu quero chegar, pessoas ficando ruins, muitas coisas sendo faladas, pessoas na internet estão desesperadas, essa é a grande realidade, né? As pessoas não têm esperança, mas eu quero falar para você que em Jesus, a minha e a sua saúde foi renovada. Em Cristo Jesus, a minha saúde é renovada. Há pouco tempo atrás, a gente passou uns 2, 3 meses pregando sobre cura. E cura ou saúde divina é algo que nós sempre precisamos falar. Porque a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muita gente, acontece isso demais. Talvez você enfrenta uma circunstância na sua vida, na sua saúde, anos. E você até fala comigo, pastor, anos eu estou escutando sobre cura divina, já li livros cura divina. Mas tem alguma coisa em você que bloqueia o seu milagre. Não está em Deus. Aquilo que bloqueia a saúde divina se manifestar no meu corpo e no seu corpo, esse bloqueio não está em Deus. Eu acho que Deus amanheceu chateado. Deus, ele cura todo mundo. Já vi Deus curando muitas pessoas, mas parece que a minha ele não quer curar. Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas, ao ser interpeladas sobre a sua fé, falam, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Não acontece porque Deus não quer que aconteça. Isso tudo nós vimos nessas ministrações em 3 meses que são mentiras, não é a verdade. A verdade é que Deus na cruz, Jesus na cruz do Calvário, conquistou saúde para o nosso corpo, saúde para as nossas emoções, para a nossa alma, para a nossa mente. Ele conquistou isso na cruz do Calvário com um preço altíssimo no seu sangue. Ele derramou o seu sangue para que nós sejamos curados. Pastor, mas você está falando isso no meio da pandemia? É no meio da pandemia. Entre mortos e vivos, a igreja se levanta, sendo um arauto para esse mundo, sendo um profeta para esse mundo, falando, eia! Jesus nos cura. Olhe para Ele! Ele já levou todas as nossas dores e enfermidades. Que é uma realidade. Quando Deus ele fez o homem, isso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, eu peço que vocês botem aqui. Quando Deus ele fez o homem, ele falou assim, também disse Deus, façamos o homem. Aí estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até então, tudo que foi criado, Deus criou pela sua palavra, dizendo, haja luz, haja animais, dando uma ordem. Mas quando chegou no ser humano, parece que o Pai chamou o Filho, o Espírito Santo, ele se reuniu, vamos fazer algo agora assim para coroar tudo aquilo que nós fazemos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Fala comigo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então declara assim: eu fui feito à imagem de Jesus, conforme a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta é: Deus é doente? Deus está preocupado em pegar Covid? Meu Deus! Imagina Deus falando com Jesus. Meu Jesus! Quer dizer, Jesus falando com Deus. Meu Deus! Agora está uma pandemia na terra. Fala para os anjos, fecha o céu! Não, não deixa ninguém vir da terra para cá! Não deixa ninguém! Morreu, fica lá! Fica lá! Por quê? A imagem e a semelhança de Deus, de Jesus, é curado. Deus fez e tudo que o Senhor fez, lá em Gênesis diz, foi muito, é bom. E quando Deus ele fez o ser humano, esse que era muito bom. Declara assim: quando Deus me fez perfeito. Quando eu falo me fez, eu estou falando me fez, mas a gente está voltando para os nossos primeiros pais, chamado Adão e Eva. Deus fez Adão e da costela de Adão fez Eva, os primeiros homens. Deus fez de uma maneira perfeita. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Depois que Deus fez o homem, o Senhor e a mulher, Deus deu essa ordem de toda a árvore. Colocou eles num jardim, chamado Jardim do Éden, e falou: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, até então, queridos, o homem foi feito no seu espírito, alma e corpo eterno. Era muito bom, a imagem, a semelhança de Deus. Mas Deus falou assim: olha, se vocês comerem dessa árvore, porque o homem tinha direito de escolha, o homem poderia obedecer a Deus e viver uma vida de saúde divina o tempo inteiro, e o homem poderia não obedecer a Deus, e no dia que ele não obedecesse a Deus, ele certamente morreria ou perderia na sua saúde a condição de imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Eu fui feito eterno, eu fui feito a imagem, a semelhança de Deus em Adão. Mas no dia que Adão pecou, Adão e Eva, a morte entrou. E a morte entrou no ser humano primeiro, a morte, que na Bíblia significa separação, entrou primeiro no espírito humano. O homem foi separado da comunhão com Deus, mas atingiu o corpo humano. Porque atingiu do corpo humano, Deus falou: porque vocês vieram do pó e ao pó tornarás. Ou seja, a carne ia morrer, a carne ia ter doenças. E a morte, a doença e a enfermidade está aqui, ó. Certamente morrerás. Primeiro começa a morrer uma célula no teu corpo. Daqui a pouco morre um órgão no teu corpo. E a morte ela vai tomando o seu corpo, até o seu corpo como todo morrer. E aonde que nasceu isso? Nasceu aonde? Na desobediência de Adão. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com o nosso corpo funcionando perfeitamente. Eu creio que Adão não engordava. Tu acha que Adão tinha cabelo branco? Tipo Roberto?
falta de cabelo tipo Adonias? Jorginho estava atrás da pilastra, eu não vi. Não, isso tudo são consequências do quê? Da corrupção, do pecado de Adão e a morte que está atuando aonde? No nosso corpo. A morte começa a atuar em qualquer ser humano desde o momento que ele nasce. A morte começa a atuar. Por quê? Deus não criou assim. Por causa da consequência da desobediência de Adão. Como que isso aconteceu? Satanás, ele convenceu os nossos pais. Tudo aconteceu quando os nossos pais, Adão e Eva, duvidaram da palavra de Deus. Gênesis 3:1. Gênesis 3:1. Diz: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E eu quero ver o versículo 4 e 5. Antes, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. A serpente, Satanás foi na figura da serpente, se apresentou à mulher e lançou uma pergunta. Ou quis lançar uma dúvida. É assim que Deus diz que você não comerás de toda a árvore do jardim. O versículo 4. A serpente continua falando. Então a serpente disse à mulher: é certo que não? A serpente falou assim: Deus tinha falado, quando você comer do fruto, certamente morrereis. Aí a serpente veio com dúvida e falou assim: é certo que você não vai morrer. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Instigou Eva. E nós sabemos a história que Eva viu que a fruto era bom, agradável aos olhos, comeu e deu ao seu marido. E Adão comeu. Ou seja, queridos, sempre Satanás ele vai vir, presta atenção, ele vai vir pondo dúvida naquilo que Deus estabelece, fala na sua palavra. Nós falando sobre saúde renovada, que Jesus ele resgatou a nossa saúde, como Satanás ele vai te atacar. Satanás ele te ataca com sintoma. E quando você vai querer se firmar na palavra, ele vem: será que é isso mesmo que vai acontecer? Cuidado, fulano já morreu, ciclano já morreu. Aí ele te lembra até de um crente que morreu e era pastor. Tu acha que você não vai morrer? Sempre Satanás ele vem te atacando com dúvida. Ele não mudou, ele vem da mesma maneira, com dúvida sobre aquilo que Deus falou. Deixa eu falar algo para você. Você não tem a ver com fulano ou ciclano. A sua fé, a Bíblia diz, a fé que tu tens para ti mesmo. A fé que eu exerço para mim mesmo. A fulano, não, mas eu decido me firmar na palavra. Eu decido confiar em Deus. Mas fulano, olha Larissa, fulano tinha o mesmo sintoma do que você. E começou a sentir isso. Aí ele fala o que é isso? A Larissa começa a sentir aquilo que ele acabou de falar. Começou a sentir umas dores assim no peito. Na hora que a pessoa fala, ela já começa a sentir aquela pontada. Ai, Deus, sou eu, sou próxima. É assim ou não é? Sou o próximo. Não, querido, você não é o próximo, não. A nossa saúde foi renovada, restaurada. Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor e foram expulsos. Nós sabemos a história, o qual Deus havia criado para deleite deles, expulso do paraíso, e começaram a se degenerar fisicamente, naquele momento que eles desobedeceram.
Daquele momento, Adão e Eva foram subjugados por Satanás no corpo físico. Seus descendentes, e nós somos descendentes, começaram a apresentar os tristes resultados da dúvida que Adão e Eva tiveram na palavra. Então, essas consequências, essas doenças que vêm por causa de uma herança de Adão e Eva. Mas em Êxodo capítulo 15, quando Deus ele resgata o povo, versículo 26, a parte B do versículo, pode passar, quero a outra parte final. Ele fala que fala para aquele povo que era outrora escravo e saiu do Egito. Ele fala: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu, a melhor tradução, permiti sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ao se revelar para aquele povo tão sofrido, que estava saindo depois de 400 anos, como cativeiro, eles estavam no deserto. Deserto é lugar de cura, gente. Deserto é um dos lugares inóspitos para viver. Quem aí por livre vontade ia viver num deserto? Deserto não tem água. Deserto é quente demais durante o dia e é frio demais à noite. É um lugar difícil de até nascer planta. Mas para que Deus prove para o povo que a confiança, que a saúde do povo não dependia do lugar onde eles estavam, mas dependia do que Deus falou. Deus pegou esse povo e não levou primeiramente para um lugar cheio de pastagens, não levou para um deserto, num local que talvez você olhe, você está indo para um deserto, não vai durar uma semana. 3 milhões de pessoas. Deixa eu falar novamente, eram 3 milhões, alguns teólogos falam, o povo de Israel, de pessoas no deserto. Deus levou no deserto e Deus falou assim: olha, nenhuma enfermidade vai vir sobre você, nenhuma febre, não. Nenhuma queimadura no sol, não, porque eu sou o Senhor que te sara. No meio do deserto. Qual é a tua circunstância? Pastor, eu estou no meio do deserto. Trabalho no hospital. Estou no meio do lugar onde... Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Creia nisso. Se firme nisso. Dê ouvidos a isso. Se edifique nisso. Aleluia. Então, no deserto. 3 João, versículo 2, fala da vontade do nosso Deus. 3 João 1, versículo 2, fala: amado, acima de tudo eu faço votos, ou eu desejo por tua prosperidade e saúde. O meu Deus, acima de tudo, Ele deseja a saúde do seu povo. Você declara assim: o meu Deus, acima de tudo, deseja a minha saúde. Aleluia! Fala assim: o meu Deus é aquele que me sara, mesmo no deserto. Ele é aquele que nos cura. Adão pecou. E porque Adão pecou, a enfermidade e a morte vieram sobre a raça humana. Nós herdamos isso de Adão. Porém, Jesus ele veio, ele viveu uma vida perfeita aqui. E a Bíblia diz, lá em Isaías 53, o mesmo Deus que falou: certamente você vai morrer se você comer do fruto, é o mesmo Deus que em Isaías 53, 4 e 5 fala o seguinte: certamente. Ele entra novamente com certamente. Ele, se referindo a Jesus, o profeta Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A pergunta, meu irmão, você que está aí,
ouvindo talvez do hospital. A Covid está junto? Claro que está. Essa enfermidade que o médico falou que é incurável, o câncer, a AIDS, qualquer que seja a enfermidade, está no pacote. Estava sobre ele, certamente ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores sobre si. Nós falávamos, caramba, ele é um cara azarado. Traduzindo para mim, é um cara azarado, foi ferido por Deus, ele é oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado, não por ele, mas pelas minhas transgressões e moídos pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas feridas, pisaduras, feridas nas costas deles. Eu fui sarado. Você é sarado. Você que está escutando aqui, você é sarado. Nessa luta que você vive, você já é sarado. Pastor, mas não se manifestou ainda. Fica firme, escute a palavra, se edifique até que aconteça. Porque com certeza o problema não é Deus. Deus, ele fez tudo, pagou o preço alto demais. Mas nós, Satanás, ele vem trabalhando em nossas vidas desde quando nós nascemos. Há alguma coisa que nós nem sabemos, incredulidades dentro de nós, maneira de pensar, de sentir, que precisa ser transformado. Como que muda isso? Se entregue a Deus. Ande no Espírito. Continue escutando a palavra da fé. Continue escutando sobre ele ser a sua cura. Agora, nesse momento, pessoas estão me escutando e agora a fé está nascendo no seu coração. A realidade que Jesus levou sobre si a tua enfermidade. Isso é uma consciência, não mental aqui, mas é uma consciência interior que toma a nossa vida. É uma certeza absoluta. Deixa eu falar algo sobre minha experiência pessoal. Eu como você, e eu sou como você, na minha carne, falho, como você, tenho os meus temores na nossa carne. Mas eu tenho vivido um momento fantástico na minha vida, com Deus. Não que eu, mas por eu intensificar o meu tempo com Deus, nunca deixei de não ter tempo com Deus. Nunca deixei de não orar em línguas. Nunca deixei de não ter, mas por eu estou intensificando mais esse tempo com Deus, há uma consciência interior muito forte de que eu sou sarado. Que eu não estava, agora que essa consciência está vindo muito forte, eu falei assim, meu Deus, eu dei mole no começo do ano. Não intensifiquei, não estava com essa consciência tão forte assim. Mas Jesus nos ajuda na nossa fraqueza. Mas há uma consciência tão forte, querido. E essa consciência tão forte faz a gente caminhar sobre as águas. Quando essa consciência forte da fé te toma, querido, talvez você que tome um remédio ou que é dependente de uma certa situação, quando você entra em Deus, essa consciência de quem você é, curado, sarado, te toma de uma tal maneira que você pode dar passos em fé. Se livrando desse medicamento, se livrando dessa pressão alta, se livrando desse problema no sangue, se livrando dessa limitação na sua perna. Primeiro nasce aqui. Primeiro cresce aqui. Quanto mais a gente se entrega ao Senhor, mais a consciência de não quem Adão é. A consciência de quem Adão é está em nós o tempo inteiro. Nós na carne somos a imagem de Adão, mas nós no Espírito somos a imagem do segundo Adão, Jesus Cristo. E quanto mais eu ando no Espírito, me relaciono, é uma consciência que eu começo a olhar. Talvez eu andasse assim, ai, minha perna está doendo. Danilo, vem cá, ora pela minha perna. Aí Danilo ora, minha perna ainda está doendo.
fulano Benihim vem, ora, minha perna ainda está doendo. Ai, mas todo mundo, menos eu. Querido, é mentira de Satanás. Aí quando eu estou assim, aí eu começo a entrar em Deus. E a ler a palavra. E a ler a palavra. E a meditar na palavra. E a fé começa a crescer. E a fé começa a crescer no meu coração. A consciência interior da cura. E eu começo, não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Corpo, você é curado. A confissão, ela é fruto de uma consciência interior que sabe porque sabe quem você é em Deus. Corpo, você é curado. Aí daqui a pouco, você que andava assim, ousa andar assim. Mas parece que ainda continua doendo. Só que você ousa andar na fé que está crescendo aqui. Caminhar nisso. Sabe de uma coisa? Eu vou correr. Eu já fiz muitas coisas assim, talvez irracionais para você. Certa vez, há muito tempo atrás, eu não morava aqui, eu estava começando a aprender sobre fé, e eu tinha recorrentemente problema, todo ano eu tinha problema de garganta, a garganta inflamava, minha mãe falava que eu tinha que operar quando era criança a garganta, amígdalas, né? As amígdalas, qualquer enfermidade, as amígdalas inflamavam, dava febre, eu tinha que entrar no chamado ali, era um medicamento, não sei se era amoxicilina, não sei se era outro, eu tinha que tomar um medicamento, e a coisa era assim todo ano. Todo ano eu tinha que entrar no antibiótico recorrente. Aí eu me lembro, certa vez eu estava começando a escutar sobre a palavra de fé e estava ali orando em línguas, e eu morava num prédio, num apartamento, e eu fui para a academia desse apartamento, estava caminhando na esteira, eu fui caminhar na esteira, mas eu senti o meu corpo, e a garganta começou a doer, e já estava aqueles sintomas, eu sentia febre, mas eu estava orando muito em línguas. Eu não faço as coisas baseado na teimosia, porque o fulano está fazendo, fez, eu vou fazer também. Não, é baseado com a gente. A fé que nós temos para nós mesmos. É baseado numa convicção que é construída no nosso coração. E eu me lembro quando eu estava ali, eu acho que eu não vou não, hoje eu estou. E na cabeça, olha, a garganta está doendo, você está com febre, e daqui a pouco... você vai ter que ir no médico para entrar no antibiótico, aqueles 7 dias de antibiótico para a febre sair e tal, por causa que era normal para mim todo ano, entenda isso. Só sei, querido, que naquele momento de grande edificação, eu tomei uma decisão, mas porque a fé estava aqui. É esse negócio da perna que eu estou te falando. Eu não recebi oração de homens, mas a fé já estava crescendo de tal maneira no meu coração. Não, vou fazer o seguinte, vou dar minha caminhada. Eu saí, botei meu tênis, e morava ali no Valqueire, e eu fui caminhar naquela ciclovia, e comecei caminhando, orando em línguas, e sabe de uma coisa? Eu falei assim, não, agora eu vou dar minha corridinha. Eu estava com o corpo quente, eu só sei que eu caminhei, dei a corridinha, voltei, tomei o banho e a febre foi embora e não teve a chamada amidalite. Mas isso tudo é um posicionamento de fé que é individual, baseado na palavra do Senhor. Ah, pastor, que coisa boba, cura de boba para você, irmão. Para mim não era boba, não. Às vezes nós julgamos, poxa, mas a Larissa está com uma dorzinha de cabeça. Ah, mas dor de cabeça é fácil, né? Toma um Doril. Estou fazendo já até propaganda. Não. Mas às vezes é nessa coisinha chamada fácil para outros que você começa a exercitar a sua fé. Amém? Então o Senhor é aquele que cura. Mateus capítulo 8, verso 16. Mateus 8,16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Quem Jesus curou? Todos os que estavam doentes.
1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, verso 24. Aleluia, diz, carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, aleluia, paz, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, está no passado, por suas chagas eu fui sarado, aleluia, oh, glória a Deus. Por que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades? Esse texto de Isaías 53, Mateus 8, 1 Pedro 12, fala que Cristo tomou, Cristo levou as nossas enfermidades. Por quê? A resposta constitui a essência das boas notícias para a gente, das boas novas. Para a gente que enfrenta situações de doenças, de enfermidade, para você que está me escutando, a resposta a essa pergunta: por que ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades? Para ser o meu, para ser o seu substituto. Alguém deveria ter a enfermidade. Alguém deveria morrer pela enfermidade. Porque Adão pecou. Outrora muitos morreram. Mas Jesus veio nessa terra como Cordeiro de Deus, vivendo uma vida perfeita para te substituir. Filho, Jesus veio para te substituir. Ele veio levar as suas dores, levar as suas enfermidades, todas elas, e te dar saúde para o seu corpo. E te dar cura para a sua alma. Foi uma substituição. É por isso que você pode ser curado hoje. É por isso que você pode ser curado hoje. Não é pela unção que o pastor tem, não. É porque ele pagou o preço para nos substituir na cruz do Calvário. Ele levou as nossas doenças para que a vida de Jesus se manifestasse também no nosso corpo mortal. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. 2 Coríntios 4, 10, meu irmão. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Quando você leva no seu coração o morrer de Jesus, ele morreu por mim. Quando você toma a ceia do Senhor, lembrando-se daquilo que ele fez por você, a vida dele vai se manifestar no seu corpo mortal. A vida dele. Deixa eu falar algo para você. A doença nunca foi plano de Deus. A doença nunca foi plano de Deus. Pastor, mas como as pessoas vão morrer? Está lá em Eclesiastes. Você vai fechar os olhos. O espírito sai e volta para Deus. A doença nunca foi plano de Deus para Adão e para Eva. A doença foi consequência do pecado de Adão e Eva. Tiago capítulo 1, verso 15. Tiago 1, 15. Então, a cobiça, ou o pecado, a cobiça, e essa cobiça foi para Eva, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aonde que está a doença? É um estágio da morte. A doença é um estágio da morte. Então, queridos, a doença é fruto do pecado. Ela não foi plano de Deus. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Aleluia. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas. Aqui na parte final. A alma que pecar, essa morrerá.
vai morrer? A alma que pecar. Adão morreu, a morte passou para todos, mas Jesus veio ser o nosso substituto, para que em vez de eu e você pecarmos, ou ficarmos doentes, ou permanecermos doentes, ele levou sobre si. A doença nunca foi plano de Deus. Romanos 6, 23, ele fala o seguinte. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Isso é um princípio espiritual. O salário do pecado é a morte. Romanos 5, 12. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que a doença vem? Por que as enfermidades vêm? As circunstâncias contrárias no nosso físico vêm, porque todos pecaram. A morte passou para todos. Jesus Cristo, o inocente, sofreu a punição que nós merecemos, para que nós ficássemos quites com Deus, e Ele pudesse declarar-nos sem culpa. Romanos 5,9, fala aqui, 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificado, ou nos tornando justos pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Nós somos salvos. Deixa eu falar algo para você. O seu débito, o meu débito, pelo meu pecado, pelo seu pecado, nós deveríamos ficar doentes, morrermos doentes, nos desesperarmos pela doença, mas porque Jesus levou a nossa enfermidade, o nosso débito é cancelado. A nossa dívida foi paga nessa área. Se ele morreu por nós, é como dizer, eu tenho uma dívida. O Danilo chega e paga a minha dívida. Danilo pagou a minha dívida. Aí daqui a pouco a Larissa está me cobrando a dívida novamente. Não, ela não tem mais como me cobrar a dívida novamente, porque eu tenho aqui o recibo. O Danilo já pagou a minha dívida. Você e eu tem o recibo. Satanás vem cobrar a sua dívida do seu pecado, trazendo enfermidade no seu corpo. Você pode pegar o seu recibo e falar: a minha dívida foi paga na cruz do Calvário e agora eu tenho saúde. Aleluia! Isso é uma convicção, é uma certeza que deve abranger todas as áreas da minha vida e do meu corpo. O Senhor está falando isso para a gente, para agitar, para mexer com o nosso espírito, para gerar um incômodo santo em você contra essa circunstância, contra essa enfermidade. Agora, essa mensagem, como que isso funciona na prática, na nossa vida? Essa mensagem, que Jesus restaurou a nossa saúde, precisa ser confirmada em nós. Por exemplo, João 8, 32. O que diz João 8, 32? Uau, Carlos sabe. Um dos teus versículos prediletos, né, Carlos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que a mensagem é confirmada no meu coração? Eu conhecendo mais e mais a verdade sobre cura. Não adianta, querido, você ficar cabisbaixo pela sua circunstância. Eu estou abatido. Por quê? Não consigo. Continue conhecendo a verdade. Essa verdade vai te libertar. Romanos 1,16, o que diz, Júnior?
cessar. Por que você não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. Como essa mensagem é confirmada? Conhecendo. Não se envergonhando dessa mensagem. No meio do meu ambiente, lá do trabalho, quando as pessoas falarem lá, você ousa, mesmo mancando, falar assim, não, mas eu sou sarado. As pessoas vão olhar para você, deixa de ser cara de pau. Mesmo talvez você usando óculos, não sei, aparelho, você fala, eu sou curado. As pessoas vão, mas às vezes nós nos ficamos tímidos. Nós nos envergonhamos. Por que você vai se envergonhar? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê. Aquele que crê. E quando você crê, quando você está no meio lá das pessoas e você não se nega em falar sobre o Evangelho, a mensagem é confirmada. Quando a mensagem é confirmada, quando eu recebo a palavra de Deus no meu coração, quando eu não me envergonho da verdade que Deus fala sobre saúde, mesmo em meio dos pecadores. É verdade. Amém? Quando eu faço o que a palavra diz em Marcos capítulo 16, versículo 20, de uma maneira prática. A Larissa está com uma enfermidade. E a Bíblia manda eu fazer isso. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte. Nós estamos pregando através da internet em toda parte. Cooperando com eles. Quem vai cooperar? O Senhor. E confirmando. Quem vai confirmar? A palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando a mensagem é confirmada, quando eu ouso, no meio da pandemia, pregar algo totalmente diferente, uma realidade divina. Agora, Jesus te cura agora. Talvez algumas pessoas estão para fazer um exame de Covid. Eu falo para você, você é curado agora. Você vai fazer e não vai dar nada. Mesmo com esses sintomas. Em o nome de Jesus. Quando a mensagem é confirmada. Isaías 61:1, Jesus, ao se apresentar, ele falou isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Deixa eu te falar algo. A igreja é o melhor lugar para você vir. Quando as pessoas estão doentes lá fora, elas vão para onde? Para o hospital, para o médico. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Vai chegar um tempo em que as pessoas, eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Vai chegar um tempo em que as pessoas, qualquer sintoma, eles vão vir para a igreja. Vai chegar um tempo que vai entrar caixões nesse lugar, não para velar corpos, mas para que alguém que crê ore para que ressuscite. Vai chegar esse tempo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E isso chega sempre no meio do caos. Por isso que Jesus fala, Ele é o Senhor que te sara. A mensagem é confirmada quando anunciamos esses fatos. Quando nós anunciamos esses fatos, nós acionamos o poder miraculoso de Deus para operar sobre os ouvintes. Nós estamos aqui para anunciar esse fato. A nossa saúde foi restaurada.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Proclamamos esses fatos. As pessoas ouvem. Você que está me ouvindo, você tem que ouvir e crer. Se você ouvir e crer, Deus se manifestará na sua vida. Como Ele que cura. Eu recebo. No momento de pandemia, no momento de caos, a nossa saúde foi renovada. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós e levado todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu creio nessa verdade. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Deixa o fogo da verdade de Deus tomar o seu coração agora, que Ele é o Senhor que te sara. Levanta suas mãos, começa a orar ao Senhor, começa a se apropriar da sua saúde, da verdade, do Evangelho na cruz do Calvário. A verdade, a palavra, a mensagem é confirmada quando eu me aproprio dela, quando eu ajo com base nela. Eu tomo uma posição baseada nela. Quando a verdade me liberta ao ouvi-la. Nessa noite é uma noite de muito... Eu tô sentindo o meu espírito ser tomado de uma ousadia nessa área. Eu declaro que grandes milagres vão acontecer, tanto aqui quanto em todo o Brasil e mundo. Através dessa mensagem, há um espírito de ousadia. Primeiro eu vou declarar para você que está me ouvindo na internet. Ao ser tomado o seu coração com essa verdade, eu declaro para você: levanta dessa cama e anda, em nome de Jesus. Paralítico, levanta e anda. Eu declaro o seu pulmão limpo em nome de Jesus. Eu declaro que essa virose morre no seu corpo agora em nome de Jesus. Eu declaro câncer, eu te repreendo agora em o nome de Jesus. Qualquer vírus, qualquer bactéria perdem força agora no seu corpo físico. Febre ceda agora em nome de Jesus. E o Senhor te manda agora, tome uma atitude de fé. Deixa o seu espírito ser tomado pela essa ousadia de Deus, pela verdade que liberta. Conhecereis a verdade. Ele foi o seu substituto e a verdade vos libertará. Seja livre. Livre de toda dor. Livre de toda doença. Livre de toda circunstância contrária. Sim, Senhor, tome esse lugar, Pai, com a tua ousadia. Comece a orar em línguas, meu irmão. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. O Espírito Santo, ele te toma de ousadia agora. Proclame a libertação do Senhor no teu corpo agora. Começa a fazer algo louco para a sua mente. Mas em fé, responda ao Espírito Santo nessa hora agora que você é curado. Como pastor, se você tem alguma dor, começa a se movimentar sobre essas águas. Se
Se você tem alguma enfermidade, começa a se movimentar sobre essas águas. Tire o teu pé do barco nessa área. O Senhor fala para você e para mim: vem, filho, ande sobre as águas, sobre a tua palavra. Lance a tua fé. Comece a se manifestar aí, querido. Vamos lá, igreja. Você que tem pressão alta, eu declaro a sua pressão normalizada agora. Eu declaro teu sangue normalizado agora. Eu declaro essa dor indo embora agora. Essa enfermidade sendo curada agora. O milagre acontecendo agora. Essa dor de cabeça, ela está indo embora agora, batendo em retirada. Começa a se movimentar em Deus, irmãos. Isso. Você não está se movimentando pela palavra do pastor, mas está se movimentando pela palavra do grande pastor das nossas almas, Jesus Cristo. O mundo precisa escutar essa mensagem. Você é aquele que vai levar essa mensagem de fé e de esperança para as pessoas. Você é canal do fluir de Deus. Há um mover de cura nesses tempos. Há uma unção de cura vindo sobre nós. Eu declaro sobre a tua vida, Luiz: seja curado em nome de Jesus. Desde a planta dos seus pés, a raiz dos seus cabelos, seja curado em nome de Jesus. Eu declaro sangue purificado em nome de Jesus. O Senhor Jesus fala para você, Luiz: eu te substituí na cruz do Calvário. Eu morri para que você tenha vida. Eu estou sentindo assim uma unção muito forte de Deus aqui, sobre uma mensagem simples. Se você começa a sentir, se você já está sentindo algo acontecendo no teu corpo, comece a glorificar a Deus. Comece a exaltar a Deus. Comece a agradecer a Ele. Luiz, levanta a mão assim, Luiz, levanta. Sim, olha para mim, levanta as mãos assim, deixa a Bíblia. Deixa a mão assim. Adriana, coloca a mão nele. Não, coloca a mão no coração dele, deixa com as mãos levantadas. Levanta as mãos. Abre a mão. O poder de Deus vai te encher agora. E não é por merecimento, mas é por graça. Igreja, levanta as mãos em direção a Ele. O Senhor vai encher a luz. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Agora. Agora. Vem, Jesus, sobre ele. Agora, Jesus. Há um fogo. Há um fogo vindo sobre você. Há um fogo agora, queimando toda a impureza, queimando todo o vírus, queimando tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Agora vem sobre ele. Vem sobre ele. Agora vem, Jesus. Receba aí.
Receba, não resista. Não resista. O poder de Deus vem sobre você. Vem sobre você o poder de Deus agora. Cheio. Agora, cheio. O Senhor quer que você mergulhe mais. André, coloca a mão atrás dele, André. Porque nessa noite ele vai dar um mergulho profundo no Espírito. Mais, Jesus, receba, 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 receba já. Um fogo desde os pés dele, subindo pelas suas pernas. O fogo tomando o seu coração agora, queimando, queimando, queimando os seus órgãos internos agora. O fogo agora passando pela sua mente, libertando, libertando, toda dependência agora, em o nome de Jesus. Vem, Jesus, com esse fogo. Mais fogo, 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 fogo. É esse mesmo fogo. Ele está tentando se segurar onde que não dá. Chacatará. Chacatará, babá, chacatará, babá. Chacatará, babá. Você que precisa também desse fogo, levanta suas mãos. Você que precisa desse fogo que cura, levanta suas mãos. Nós vamos fazer uma oração para todos agora. O Senhor mandou especificamente nele. E Luiz, esse fogo que está queimando você, vai queimar. Vai queimar. E você vai fazer um exame. E você vai testemunhar o milagre do Senhor na sua vida. Levanta suas mãos, você que precisa do Senhor desesperadamente. Venha, Senhor, com teu fogo. Venha, Senhor, com teu fogo sobre nós. Eu vejo o sangue de Jesus vindo sobre a igreja. Há um banho do sangue de Jesus na igreja. Da realidade hoje. O poder de uma ferimenta de Jesus, uma só. O sangue que verteu em uma ferida de Jesus está vindo sobre a tua vida. Para te curar, para te libertar. Ei. Irmãos, quando eu falei que o sangue de Jesus está sobre nós, veio uma imagem clara de uma ferimenta de Jesus nas costas. As costas dele sendo partidas, e o sangue que jorrava já era suficiente para você. Depois desse domingo, você vai viver em saúde como nunca você viveu. Em nome de Jesus. Você vai começar a ter posicionamentos de fé.
baseado na realidade da substituição, que Ele te substituiu. E você vai ver na prática, no dia a dia, a cura de Deus sendo manifesta na tua vida e na vida de quem está do teu lado. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ministrou na nossa vida, pela grande transformação. Te louvamos pelo teu sangue, sangue precioso. Teu sangue, Pai, não era O positivo, não é A negativo. Teu sangue englobava todos nós. Ao verter o teu sangue, o Senhor nos deu vida, porque a vida está no sangue. Te agradecemos, porque nós fomos lavados pelo teu sangue. O teu sangue não só perdoou os nossos pecados, mas o teu sangue nos curou. Quando o Senhor derramou o teu sangue, junto com o partir da sua carne na cruz, isso nos curou. Te louvamos, te damos toda a glória. Abençoamos esses irmãos que estão escutando pela internet. Abençoamos cada irmão, em o nome de Jesus. E Pai, nos lembramos aqui da irmã que está internada com Covid. Tudo aquilo que nós falamos, a irmã Helenice, nós declaramos sobrenatural naquele hospital. A situação, uma gota do sangue de Jesus, nós proclamamos sobre a vida da Helenice, em o nome de Jesus. E nós colocamos a família do Claudinei e da Caterine, em nome de Jesus. Claudinei e Caterine, eu passo de fé. Vocês precisam vir à igreja, em o nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada irmão, cada vida, e te damos toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus, amém. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz.